Bem-vindos, damos hoje início a uma nova série de podcast do jornal The Blind Spot e que se chama A Guerra dos Mundos. O meu nome é Mónica Rodrigues, sou subdiretora do jornal The Blind Spot. Tenho comigo Pedro Quartim Graça, professor universitário, ex-deputado e... Pedro. E temos aqui connosco o professor António Garcia Pereira, que eu apresentarei muito sucintamente, não era necessário, mas para memória futura, como se costuma dizer nestes casos, se a história não for reescrita, ao menos ficará este registro para todos podermos testemunhar. Jurista eminente, uma das maiores referências do direito português, nomeadamente no direito de trabalho. Eu, aliás, estudei também pelo manual e sou do tempo do professor António Garcia Pereira na faculdade, e um homem de combate da revolução, da defesa dos mais desfavorecidos, dos trabalhadores, da defesa da liberdade. E lembro-me, aliás, se me permitem uma nota pessoal, há uns anos atrás era eu deputado municipal e fui agredido por um polícia à paisana. Na altura o professor Garcia Pereira estava à frente, como presidente da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados, chamada Ana Matreia Sua, e foi precisamente das poucas pessoas que me recebeu e que fez alguma coisa por essa situação. Se me permite, cheguei lá de carro porque era presidente da Comissão de Direitos Humanos, mas estava simultaneamente a decorrer um período de campanha eleitoral e eu, a caminho de Lumiar, uma ação de campanha, notei uma agitação policial naquela zona e ainda cheguei imediatamente a seguir à agressão, como se recorda, e manifestei a minha indignação por isso e depois a questão foi levada à Comissão. E recordo só mais duas situações em que partilhámos combates, talvez tenham sido mais, mas esses dois. Um deles foi a questão da tentativa de eliminação administrativa de partidos políticos, nomeadamente não representados na Assembleia da República, exatamente, por via administrativa, como há pouco dizia, esse foi um deles. E o outro foi, por exemplo, a questão da discriminação no âmbito de debates televisivos, onde estivemos juntos na RTP, penso que se recordará. E, portanto, é um gosto tê-lo aqui connosco neste primeiro episódio desta nova série. E na defesa da soberania portuguesa das Ilhas Selvagens e da plataforma. Também, aliás, temos essas duas coisas em comum. O Dr. Garcia Pereira é muito conhecido nauta, eu também, e, além disso, é madeirense, em concreto, é Porto Santense. E nesse âmbito partilhamos também, para já, o gosto por Porto Santo. Não é? Um sítio realmente magnífico. Por acaso, assim, em Lisboa, mas o meu avô... Mas é Porto Santense, a sua família... Eu costumo dizer que estou naturalizado Porto Santense. Está identificado, exatamente. E passa lá férias com muita frequência. E depois navega, não é? E, portanto, na tradição dos navegadores portugueses. Mónica. Resumindo, tempos complexos, tempos de combate, homens e mulheres de combate, ou mulheres e homens de combate são precisos, não é? E é por isso mesmo que estamos cá hoje, com o tema sobre a OMS e as mudanças que estão a ser feitas aos tratados da OMS e também as implicações que tudo isto vai ter ou pode ter na revisão da Constituição da República Portuguesa. O nosso podcast hoje tem duas partes. A primeira parte em que vamos abordar sobretudo a área da OMS e a segunda parte que vai tratar sobretudo a revisão da Constituição Portuguesa. Algumas palavras sobre o contexto atual, muito sucintamente. Vivemos tempos muito complexos, como todos temos visto. Ganhar, perder ou sobreviver volta a ser uma trilogia fundamental nos tempos que correm. A trilogia esta que foi também, que percorreu todo o período da Guerra Fria, como todos nos lembramos, certamente, e uma Guerra Fria, uma guerra híbrida, em que vivemos hoje, que se está a transformar cada vez numa guerra a quente, e a emergência cada vez maior do papel de organizações internacionais, como os BRIC, que disputam um papel mais presente na constituição de uma nova ordem mundial multipolar. Quais são as razões, então, para o que é que nos motivou estarmos aqui hoje para falar sobre a OMS? 3 tópicos, sobretudo, fundamentais. Enfim, há centenas de razões, mas nós selecionámos 3 fundamentalmente. Existem mudanças
na natureza da OMS. Portanto, as modificações que se pretendem fazer ao Tratado Pandémico e ao Regulamento Internacional de Saúde de 2005 implicam uma mudança na natureza da própria OMS. Quer isto dizer que a OMS terá sido sempre, desde a sua fundação até hoje, uma organização de promoção da saúde e estamos a averiguar que se transforma cada vez mais numa organização com poder de decisão em temas tão abrangentes como lockdowns forçados, quarentenas e detenções da população, produtos de saúde como vacinas, testes genéticos ou ainda diagnósticos, gestão do sistema geral de passaportes, verificação do estatuto vacinal, enfim, portanto, a panóplia de situações em que a OMS pretende vir a decidir com implicações para todo o mundo, tem-se visto em aprofundamento. Por outro lado, há um segundo tópico importante que está relativo, diz respeito ao financiamento. Sabemos que 80% das contribuições privadas são voluntárias e feitas, portanto, extravasando já as participações dos Estados nacionais, que são membros da OMS. E um terceiro tópico que nos merece alguma reflexão é também o véu de silêncio que existe relativamente a tudo quanto diz respeito a situações de experimentação, de investigação e ainda no que diz respeito às crianças. Portanto, muito obrigado por estar connosco. É um prazer. E a primeira pergunta tem a ver com a legitimidade que os representantes nacionais têm nas assembleias, nas reuniões das assembleias da Assembleia da OMS, quando decidem e amarram os Estados a novos regulamentos, sem as respectivas discussões acontecerem e ratificações acontecerem em sedes próprias dentro dos Estados soberanos. Bom, antes de mais, reitero o agradecimento pelo convite. Acho que são dois temas muito interessantes, mesmo muito interessantes e muito atuais. Quanto a essa questão, eu diria que infelizmente, a repetição de uma forma agravada de algo que já vimos. Por um lado, a lógica de alegados representantes do povo português negociarem internacionalmente, enfim, instrumentos normativos que depois vinculam o Estado português, sem que o povo português tenha sido chamado a pronunciar-se num sentido ou noutro relativamente a esses instrumentos normativos, e sem que esses alegados representantes do Estado português na ONU tenham sido escolhidos com base num mandato onde ficasse esclarecido desde o início que era isto que se propunham fazer no dia seguinte. E, portanto, a meu ver, há aí um gravíssimo entorce da democracia mais básica. Depois, há um outro aspecto que eu acho que também é importante salientar, que é exatamente essa mudança de feição da Organização Mundial de Saúde, que surge, enfim, historicamente em 1946, embora depois começasse a vigorar formalmente a partir de 48, como um instrumento de cooperação entre os Estados e de promoção da saúde, para passar a ser um instrumento de imposição de medidas sem prestação de contas a ninguém. E essa lógica é perigosíssima, porque, já agora acrescento um terceiro ponto, nós assistimos, designadamente ao longo da pandemia, à imposição crescente, silenciosa e muitas vezes conduzida por partidos, organizações e personalidades que se dizem democráticas, de uma lógica que é a base da justificação político-ideológica ou jurídica do Terceiro Reich. Por um lado, tristemente se há a teoria de que os fins justificam os meios, por mais ilegítimos e brutais que eles sejam, e por outro lado, a teoria da legitimidade das leis e das medidas com base em simplesmente provirem da autoridade executiva máxima, ou seja, uma lei é legítima simplesmente pelo facto de que foi deitada cá para fora e passou a vigorar formalmente, e, em alguns casos, inclusivamente, por quem constitucionalmente não tinha competência. Recordemos aqui, não me quero desviar do tema, mas recordemos aqui
que o Tribunal Constitucional, a título póstumo, lastimavelmente, mas a título póstumo, já declarou a inconstitucionalidade mais de 2 dezenas de instrumentos normativos, desde portarias a resoluções do Conselho de Ministros, em que manifestamente contra a Constituição, mas invocando a legitimidade dos fins e a categoria de autoridade executiva máxima do Governo, se com adotaram... a colaboração, desculpe, com o conluio do Presidente da República. Sim, sim, e verdade seja dita, da generalidade dos partidos representados na Assembleia da República, onde nunca se ouviu uma voz a dizer isto não pode ser assim, e portanto não se podem, mesmo em estado de emergência, e muitos deles foram já depois do estado de emergência, no chamado estado de calamidade, a Constituição não deixa de existir e impõe, nem altera a competência legislativa dos órgãos da República. E, portanto, o Governo não pode o Governo, em primeiro lugar, sem autorização legislativa da Assembleia, e não pode, não por lei, mas por um ato administrativo, como uma resolução do Conselho de Ministros, ou uma portaria, ou algo similar, por exemplo, restringir direitos, liberdades e garantias. Mas quando nós chegamos ao ponto do Primeiro-Ministro de Portugal, a dirigente máximo de um partido que se diz socialista, ter afirmado quando se levantaram poucas, mas levantaram-se, apesar de tudo, algumas vozes contra estas barbaridades anticonstitucionais, não nos devemos esquecer, nós somos um povo que come muito queijo, mas acho que não nos devemos esquecer que a reação do Primeiro-Ministro foi dizer que isso, os juristas estão sempre disponíveis para levantar problemas e nós vamos fazer aquilo que é necessário, diga a Constituição o que disser. Portanto, a partir deste momento, nós temos aqui a teoria do Sr. Carlos Schmitt, recaustada para o século XXI. Ora bem, Carlos. E, portanto, isto, no que diz respeito agora às questões da OMS, e à medida que se vai sabendo, enfim, os lockdown files e outros documentos, se vai sabendo como é que se tentou criar um ambiente de medo e de intimidação para levar as pessoas a aceitarem todas as medidas e mais algumas, que aliás já era conhecido. A utilização, a gestão científica do medo é uma coisa que já se conhece há muito tempo, até a níveis mais micro, a utilização do assédio moral no local de trabalho por parte de organizações que fazem dele uma ferramenta de gestão é exatamente um exemplo dessa gestão científica do medo, mas todos nós conhecemos como quando foi aquela desgraça em New Orleans, que foi varrido por um furacão e inundado e completamente destruído, e se aproveitou o estado de choque, naturalmente, uma catástrofe natural daquela natureza com aquelas dimensões criou, para se fazerem passar uma série de medidas. Sim. E os principais defensores destas medidas, os grandes ideólogos neoliberais da Escola de Chicago, se encarregaram de dizer que era inteiramente legítimo aproveitar esse Estado. Claro. E, portanto, é com preocupação que eu olho para essa circunstância de nós podermos ter. É certo que as convenções, se bem estou recordado, as convenções para serem aprovadas na Assembleia da ONU exigem uma maioria de 2/3. Mas, a partir desse momento, entram em vigor nos termos que os direitos constitucionais prevêem. Ora, é preciso dizer também que por força da integração de Portugal na União Europeia, o nosso artigo 8º passou a facilitar grandemente a vigência na ordem jurídica interna, não apenas, digamos, do direito primário, dos tratados constitutivos ou de funcionamento das organizações. Como também o direito derivado. Ora, aí está. E os regulamentos. Claro. É preciso não esquecer isso, claro. Porque acho que não é só a alteração do Tratado de Constituição da Organização Mundial de Saúde, é que nesse tratado se prevê a possibilidade de serem elaborados regulamentos que passam a vigorar na ordem jurídica interna após a notificação por parte da Assembleia, se os Estados-membros não manifestarem expressamente a sua oposição dentro do prazo que seja fixado. Ora, último ponto, se me permitem, este processo já se percebeu, e está tudo ao contrário, porque quem aparece, recordemos isso, não é? Se eu não estou enganado, quem fala pela primeira vez sobre esta necessidade, ou pretensa necessidade de alteração do tratado da OMS, é o Presidente do Conselho Europeu, numa reunião em Paris, no Fórum da Paz. Logo a seguir, o Conselho Europeu adota uma resolução no sentido de estar de acordo e apoiar o lançamento.
Logo a seguir, o G7, os principais países do mundo, na sua declaração, proclamam exatamente em maio de 2021, salvo erro, uma declaração no mesmo sentido. E portanto, entre nós, desculpa interromper, entre nós é o próprio Presidente da República que surge como mentor, exatamente, como impulsionador, como a pessoa que empurra essa iniciativa. O facto disto ter arrancado desta maneira, a meu ver, dada, digamos, a ausência de autonomia do país, também em termos de, não apenas política financeira, fiscal, orçamental, económica, mas também em termos de política de negócios estrangeiros, isso significa que nenhum país da União Europeia, e designadamente o português, se vai atrever se as instâncias dirigentes da União Europeia dizer que isto é para votar a favor, que se vai atrever a ter uma posição diferente dessa. E, portanto, isto está tudo encaminhado para, em nome da legitimidade dos fins, se aceitarem todos os meios. Exatamente. Passando à questão, por exemplo, agora do financiamento. Como é possível, não é, que esta mudança em curso exista sem que não haja ninguém a fiscalizar e a monitorizar os financiamentos privados? 80% dos financiamentos da OMS neste momento são privados, não é? E de repente, quer dizer, os Estados soberanos estão dependentes de interesses privados e a saúde é um bem que se privatizou e transaciona. Não, isso é muito importante. Obtenção do lucro, não é? E é interessante mostrar uma contradição que é, muitos dos países, passando pelo nosso, se mostram, por exemplo, pelo menos formalmente, preocupados com o financiamento dos partidos políticos por parte de entidades privadas. E até criaram uma entidade para o controle das contas, enfim, depois a forma como existe esse controle, isso fica para outro podcast. Mas, exatamente a posição de fundo, legitimadora dessas medidas, é de que, tratando-se de entidades que atuam no foro público, ter de ser particularmente cuidadoso com o financiamento por parte de entidades privadas. Então, e o financiamento de uma organização que vai impor medidas aos Estados por entidades privadas que toda a gente percebe quais são. Quer dizer, deixa-me histórias. Nas quais, e desculpa interrompê-los, quem financia tem interesses diretos. É isso mesmo que eu ia dizer. Exatamente. Toda a gente sabe que os principais financiadores serão seguramente os ligados à indústria, designadamente à indústria farmacêutica, designadamente ligados à vacinação, cujos lucros, aliás, acumulados durante a pandemia, são verdadeiramente escandalosos, sem que se ouça uma voz crítica sobre essa matéria. Exatamente. Eu acho que é outra coisa que se deve assinalar também, é que estas alterações, esta ausência de controle democrático sobre a questão dos fundos, é imposta sob uma lógica de unanimismo e do pensamento dominante, em que se exorciza e imediatamente excomunga quem tenha um ponto de vista diferente, e nós já passámos por vários... quem faça perguntas. Simplesmente quem se questione. E nós já vimos isto quando foi da crise financeira e vimos a lógica do estado de emergência financeira para justificar as medidas mais bárbaras possíveis, com toda a gente, quando foi do tempo da Troika, tenho boa memória. Vimos inclusivamente o próprio Tribunal Constitucional a aceitar substituir a apreciação sobre a bondade ou maldade do ponto de vista constitucional da conformidade ou não de leis com a Lei Fundamental da República, substituir isso por um simples juízo de eficácia, esta lei é adequada ou não a promover o atingimento da finalidade do combate ao déficit, ou da dívida, etc. Dizendo que era uma situação excepcional que não se podia repetir. Não se podia repetir. E depois chega-se à emergência sanitária e temos exatamente o mesmo tipo de argumento e chegaremos a outra emergência qualquer, político-social. E recordo que isto, deixem-me só dizer isto que me parece importante, está a ser preparado ao nível da União Europeia um regulamento, um instrumento normativo que, pela primeira vez na história da União Europeia, deixa de excluir situações de greve, por exemplo, de greves, como justificadoras da adoção de medidas de exceção. Quer dizer, portanto, situações de emergência, mas nunca foi admitido que se pudesse invocar se o país é varrido por uma onda de greves, que as pessoas estão descontentes com a sua situação, e se poder ser invocado como um pretexto. E agora, no projeto de regulamento,
saltou fora essa exceção. E, portanto, isto é só para dizer que agora, se vier uma emergência dita político-social, está criado este mecanismo para justificar todas as medidas e, de facto, silenciar quem, porventura, exprima oposição, às vezes nem sequer oposição, simplesmente dúvidas, simplesmente questionar, que é um direito e eu diria mesmo um dever cívico fundamental. Uma última questão que se prende com a evidência científica que a OMS suporta nas suas decisões, não é? Fica também patente algumas dúvidas ou alguma modulação, digamos, de posições ao longo da pandemia, não é? E justamente quem controla os seus especialistas, não é? Quem verifica a especialidade dos especialistas e sabendo nós que, de acordo com guia, com documentos oficiais da própria OMS, eles demonstravam a evidência de zero eficácia das máscaras contra vírus respiratórios, não ter sentido a existência de certificados digitais e também não havia existência de evidências quanto a confinamentos, ou seja, who guard the guards. Exatamente. Esse é um dos problemas, mas já agora permita-me que essa questão dos confinamentos tem por trás também uma demonstração da natureza de classe das medidas adotadas muito interessante, porque no período áureo dos máximos confinamentos, nós assistimos a que quem era necessário que se deslocasse para os respectivos locais de trabalho, esses podiam vir, digamos, enfardados como sardinhas em lata nos comboios da linha de Sintra, por exemplo, ou da linha da Azambuja, que aí não havia problemas nenhum. Ou quando a estupidez daqueles confinamentos dos supermercados em que não era proibido ir e, portanto, encerravam-se os supermercados de tarde, do sábado de tarde, mas no sábado de manhã podia-se juntar toda a gente, normalmente ia de manhã e de tarde, também não havia problema nenhum. E há uma outra questão que eu acho que isso prespassou também para o nosso país, que foi o autoritarismo arrogante e inquisitorial de perseguir imediatamente quem, inclusivamente na própria classe médica, quem, entre a classe dos cientistas, ousou levantar questões quanto à eficácia desse tipo de medidas. E, portanto, aquilo que se passou com algumas dos médicos mais ilustres e alguns cientistas, na base de um argumento de autoridade. Ora, se há alguma coisa que a ciência não pode suportar, são argumentos de autoridade. E, portanto, nós passámos a ter aquelas missas públicas do Infarmed, não é? Ali no edifício do Infarmed, com uns quantos especialistas que iam lá dizer umas coisas, com base nas quais depois o governo decretava, sem que qualquer voz crítica que se pretendesse fazer ouvir pudesse exprimir-se. E mais, e a opacidade completa. Exatamente. Eu tenho acompanhado, devo reconhecer e confessar publicamente que com simpatia, a ação do jornal Página 1, que procurou ter acesso a documentos administrativos que obviamente deviam ser franqueados livre. Quem tem consciência que está a atuar com fundamento não esconde um milímetro e, no entanto, ele já teve que recorrer, o jornal já teve que recorrer diversas vezes ao Tribunal Administrativo e nem assim, mesmo com decisões, a resistência até ao fim, porque evidentemente, só há uma explicação para isso, é que o patentear desses documentos, com toda a probabilidade, demonstraria a ausência dessa pretensa cientificidade. E, portanto, eu diria que essa ausência de controle será a nível internacional e também a nível nacional, e nós seguimos... E a internacional, desculpe interrompê-lo, veja-se o que sucedeu com a questão dos contratos que envolveram ainda a Presidente da Comissão Europeia, a Sra. Von der Leyen. Exatamente. E, portanto, eu conheço bem, por várias razões, como é que funciona a poderosíssima indústria farmacêutica, que não brinca em serviço nesta matéria. E, portanto, até isso deveria constituir um fator adicional de um escrúpulo absoluto na verificação e no estabelecimento do diálogo científico. É que nós tivemos uns quantos cientistas, entre aspas,
ligados umbilicalmente às indústrias farmacêuticas, com denúncias públicas que não foram desmentidas. Muitos deles avançados, inclusive. Sim, exatamente. E com umas avanças, afinal, não eram umas avanças modestas, claro. Pelo contrário, e que puderam continuar tranquilamente. E muitos deles até agora homenageados pelo seu papel durante os últimos 3 anos. Isso em termos de fichagem dos médicos pela indústria farmacêutica, chamam-se os médicos de classe A. São os opinion makers. E evidentemente que isso se destina simplesmente a assegurar uma boa substância das receitas da referida indústria. O que é que isso quer dizer numa situação como aquela que nós vivemos, todos nós compreendemos. Muito bem. Terminamos então este primeiro podcast. Pode consultar os documentos que utilizamos de referência nas plataformas do jornal The Blind Spot. Agradecemos à produção na pessoa de Kiko Alves toda a colaboração que nos prestou e uma palavra, uma vez mais, de forte apreço pelo nosso convidado, o professor Garcia Pereira. Muito obrigada. Eu é que agradeço. Obrigado.